Bom, pessoal, continuando, a gente tem um site aqui chamado bbcadastro.com, né? Para quem olha, despercebidamente, a gente tem um site do Banco do Brasil igualzinho, né? Logo, questão do teclado virtual, que hoje o Banco do Brasil não apresenta mais isso, né? Já eles mudaram a tecnologia. A gente tem a questão do rede de atendimento e assim por diante. Para uma pessoa que é desapercebida, está na correria, precisa acessar o site do banco, ela acaba não percebendo que isso é um site falso. Que ela vai estar que ela vai estar perdendo suas senhas aí. Então, pessoal, além de ser um meio de infecção, no qual você pode baixar algum arquivo viral para o hacker continuar tendo acesso ao seu computador, a gente tem mais um exemplo que a internet às vezes não é o que se apresenta. E a gente tem que tomar muito cuidado por causa disso. Não adianta a gente estar utilizando um meio de comunicação tão interessante e acabar caindo nesses detalhes. Por isso, estamos aqui para aconselhar vocês a tomarem cuidado ao acessarem o Internet Bank. Vocês podem perceber no próximo capítulo, aliás, no próximo slide, que a gente tem outro exemplo de um site do Banco do Brasil. Nesse caso aqui, o site ele não apresenta um teclado virtual, tá? Ele está apresentando a senha de autoatendimento, ok? Agência, conta, igualzinho ao site original. Porém, a gente pode perceber que algumas coisas são diferentes do site do Banco do Brasil. Quais seriam elas? Bem explícito aqui, ó. http://202.28.123.253, dois pontos significa que é a porta de acesso 7590. Então, você está acessando esse site, esse servidor web através dessa porta, ok? Pessoal, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que isso daí não é o site do Banco do Brasil. A URL que está sendo mostrada é outra, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Não adianta a gente simplesmente achar pelo que a gente está vendo, mas às vezes os detalhes fazem toda a diferença. Aqui é um outro exemplo. Isso aqui já é por e-mail, tá, pessoal? O site apresentava esse cadastro. Era no site da Caixa, do Internet Bank. Você tinha que digitar. E esse é um exemplo para vocês verem a ousadia que o hacker chegou de fazer um exemplo idêntico ao da Caixa. Esse exemplo foi pego em 2009, no ano passado, exatamente como o Internet Bank da Caixa era. Então vocês podem ver que ele mostra exatamente o que ele quer pegar das informações. Principalmente a senha do cartão. Aqui a gente tem outro exemplo do site do Bradesco. Esse muito bem feito também, tá? Igualzinho ao site do Bradesco da época. Praticamente, esse site é de 2009 também. Praticamente no comecinho de janeiro também, ainda, esse mesmo layout ainda estava no ar em alguns sites falsos do banco. Igualzinho o site original, tá? As promoções, o guia do Bradesco, tá? A questão da promoção de veículos deles. Porém, novamente, a URL diferencia de um site verdadeiro. vpg.com.br. Então, bradesco.vpg.com.br. Esse sim, mais do que os outros, está mostrando o quanto tem que se tomar cuidado ao você entrar em algum site na internet. A entrar e ver que realmente aquele site é verdadeiro ou não. Um ponto com 3 letras estão fazendo toda a diferença. Aqui é um exemplo que os buscadores da internet começaram a colocar. Eles começaram a mostrar quais sites tinham algum potencial de risco, tá? Aqui tem um exemplo do Yahoo. Hoje,
a maior parte dos buscadores da internet tem um filtro de conteúdo, faz esse tipo de verificação, ok? Incluindo o Google e assim por diante. E ele mostra quais seriam os sites interessantes de você visualizar e quais apresentam um potencial risco para você poder estar acessando. Então hoje os navegadores, os buscadores da internet também estão preocupados com os usuários aí, disponibilizando uma ferramenta a mais de acesso. Agora a gente vai começar o nosso capítulo falando um pouquinho de e-mail. Então, uma outra forma de você ser contaminado pela internet, pelos seus e-mails. Sobre a parte de e-mails, tá, a gente pegou algumas imagens do cert.br, né, para ajudar nessa questão das explicações sobre as definições de spam, hoax e phishing scam. Spam. Bem, pessoal, spam. Imagine se tivesse um carteiro trabalhando nessas condições, né? Seria complicado demais. Ele teria que entregar milhões e milhões de cartas por dia, né? Todo mundo ia virar carteiro, né? Porque ia ter tanta carta para entregar que não ia ter profissionais para trabalhar nesse ramo. O spam, pessoal, nada mais é do que aquela grande massa de e-mails que a gente recebe, aqueles e-mails que são mandados para grandes massas de pessoas no mundo inteiro com propagandas. Propagandas de empresas, propagandas de remédios. Os mais comuns que a gente recebe da internet são propagandas de cursos, de remédios como Viagra, entre outros, né? Propagandas sobre sites pornográficos e assim por diante. Então o spam é aquela série de e-mails de propagandas que a gente acabou não se inscrevendo, a gente não se inscreveu naquele site, a gente recebe propaganda do mesmo, tá? Lembrando que todo site que tem seu cadastro, você pode deter da informação de como eles conseguiram isso, tá? E se você não se inscreveu, você pode ter por obrigação de pedir para você ser retirado daquele site. Se ele continuar te mandando aquela publicidade, tá, isso pode ser caracterizado como crime. E você pode recorrer em relação a isso. Ok? Então vocês têm que pensar dessa maneira, tá, para não receber mais esse tipo de propaganda. E também não ficar se cadastrando em qualquer tipo de site na internet, se você não quer receber spam.